Comecei a falar neste texto e trouxe uma mensagem nele na quarta-feira. Eu quero voltar a ele. Filemão está antes de Hebreus, depois de Tito, Novo Testamento. Filemão é apenas um capítulo, e eu quero ler de 1 a 7, os 7 primeiros versos. Filemão é a carta de Paulo, epístola de Paulo a Filemão. Eu leio do verso 1 ao verso 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, em Cristo e por Cristo. Amém. Irmãos, eu queria trazer para você nessa noite, vou trazer a você uma palavra bem prática, bíblica, uma palavra pastoral, uma palavra bem prática. Eu gostaria de pensar com você neste título, um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Quando eu olho para este texto, a palavra do Senhor, eu vejo Paulo aqui vivendo o cristianismo simples, puro e simples. O cristianismo, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E vejo na pessoa de Paulo, e vejo na pessoa de Filemão, que realmente eles eram verdadeiros homens de Deus, verdadeiros servos de Deus. Mas pensemos neste tema, um verdadeiro cristão. O que é um verdadeiro cristão? O que não pode faltar na vida de um verdadeiro cristão? Num verdadeiro cristão não pode faltar. O que não pode faltar? O que marca alguém que é cristão? O que marca uma mulher cristã? O que marca um homem piedoso? O que marca uma mulher piedosa? O que marca um servo, uma serva do Deus Altíssimo? E você olhar para a pessoa e falar assim, eis um verdadeiro cristão, eis um homem de Deus. A Bíblia fala-nos de Eliseu, a Bíblia fala-nos de Elias, homens de Deus, que quando eles passavam, havia o reconhecimento. Eis aqui um homem de Deus. Eis aqui um servo do Senhor. Então, num verdadeiro cristão, não pode faltar algumas coisas que eu passo a mencionar com os irmãos, e os irmãos estão com a Bíblia aberta em Filemão. Nós vamos aqui destacar algumas coisas do verso 4 ao verso número 7. Estes 4 versículos principais do texto, nós vamos dar um destaque especial. Então, em primeiro lugar, na vida de um verdadeiro cristão, não pode faltar relacionamento particular com Deus. Parece evidente, parece óbvio, mas é isso mesmo. Na vida de um verdadeiro cristão, não pode faltar o relacionamento particular com Deus. Ao olharmos para este texto, no versículo 4, Paulo, falando sobre Filemão, ele diz, dou graças ao meu Deus. Dou graças ao meu Deus. Veja que Paulo,
ele não está falando sobre Deus, simplesmente. Ele está falando do seu Deus, meu, propriedade, relacionamento, particular, envolvimento com a pessoa de Deus. Uma coisa é falarmos sobre Deus, uma coisa é discursarmos sobre o ser de Deus, sobre Deus poderoso, os atributos de Deus, falar sobre isto, falar do Deus da criação, falar do Deus do universo, falar do Deus da Bíblia, falar do Deus dos nossos pais, falar do Deus dos nossos antepassados, é uma coisa. Outra bem diferente e mais profunda é falarmos do nosso Deus. Não é chegar para alguém e falar a esta pessoa, eu quero mencionar algo para você sobre Deus. A pessoa vai gostar, mas ela vai gostar muito mais quando você falar, eu quero falar sobre o meu Deus. E quando Paulo fala de Deus, ele faz questão em dizer, dou graças ao meu Deus, Ele é meu, é sobre o meu Deus que eu estou falando, é sobre o meu Deus que eu estou mencionando. Quando lemos, por exemplo, o Salmo conhecidíssimo da Bíblia, o Salmo 23, Salmo que fala de providência, Salmo que fala de suprimento, Salmo que fala de eternidade, Salmo que fala do cuidado do Senhor, da graça do Senhor, da bondade do Senhor, do refrigério proporcionado pelo Senhor, das águas de descanso, do refrigerar da alma, do guiar aos passos verdejantes, da certeza da presença do Eterno, da certeza da companhia de Deus. O Salmo que fala que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está presente. Mas veja como o Salmo começa. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Salmo 100, que mencionamos dias atrás aqui, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho, nós somos de propriedade dele. Pedro mencionou, eu preguei domingo passado, de sermos propriedade exclusiva de Deus. E aqui Paulo está dizendo, dou graças ao meu Deus, ao meu Deus. Lembramos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, quando algumas pessoas desejaram e tentaram expulsar demônios, eles chegaram naquele endemoniado dizendo, esconjuro-vos por Paulo, por Jesus, a quem Paulo prega. E aquela voz do demônio, o demônio falando, dizendo, sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vós, quem sois? Então ele estava expulsando o demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Paulo poderia dizer aqui, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ele não fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala o meu Deus, que também foi de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também é meu. O que não pode faltar na vida de um verdadeiro cristão, relacionamento particular com Deus, envolvimento com o ser de Deus, a ponto de você falar, Ele realmente é meu, e eu sou dele. Você já tem esta convicção? Você já tem esta certeza? Repito, Salmo 23, quando fala do Senhor, você diz, Ele é o meu pastor, meu, e nada me faltará. Comentei que na quarta-feira
de um seminário, de um acampamento que houve há um tempo atrás. Vários dias, palestra de manhã, tarde, noite, e nada acontecia. E na última noite, no encerramento daquele acampamento, tinha um pastor presente, um pastor já de idade. Foi pedido para ele orar. E ele começou a orar dizendo: meu Deus e meu Pai. E quando ele falou meu Deus e meu Pai, a unção tomou conta do auditório. Algo maravilhoso aconteceu no auditório e as pessoas foram tremendamente impactadas. E perceberam que aquele homem que estava ali orando, ele tinha relacionamento com Deus. Meu Deus, meu Pai. Eu creio que você nesta noite também pode orar dizendo: meu Deus, meu Pai. É o filho falando com o Pai. É o Pai ouvindo a voz do Filho, porque você tem relacionamento com Deus. Paulo não diz aqui: dou graças ao Deus supridor, dou graças ao Deus bendito, ao Deus, não, ele fala, ao meu Deus, ao meu Deus. Quando ele fala aos Filipenses, quando ele fala aos Colossenses, nas suas demais cartas, nas suas demais epístolas, ele faz questão de mencionar que Deus era seu Deus. Se nós queremos impactar o mundo, se nós queremos transtornar e transformar este mundo, nós precisamos dia após dia aumentar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, e dizer que Ele é nosso. E nós temos a certeza da paternidade divina. Nós temos a certeza que pertencemos ao Senhor. Me vem à mente um filme que assisti há muito tempo atrás, quando um fazendeiro, conversando com duas crianças, ele dizia àquelas crianças: tudo que você está enxergando com os seus olhos, tudo que você está enxergando me pertence, eu sou o dono de tudo isso. E uma criança inocentemente, ela olhou para aquele fazendeiro e disse: eu ainda vejo o céu lhe pertence. E aquela fala me chamou a atenção. Eu ainda vejo o céu lhe pertence. Se nós temos um relacionamento com Deus, com certeza absoluta, o céu nos pertence, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que não pode faltar é o relacionamento com Deus. Segunda coisa que não pode faltar na vida do cristão é vida de oração. Vida de oração. Veja o que Paulo fala aqui no texto. Ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo não fala de uma oração, Paulo não fala de duas orações, ele fala de orações, nas minhas orações. Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, orai sem cessar, ore constantemente, ore diariamente, ore com frequência. Mantenha essa comunhão deliciosa com Deus, pois quem mantém uma comunhão com Deus, quer sempre falar com Ele em oração. E o que é oração? Oração é falar a Deus aquilo que está no coração. Isto é oração, dialogar com Deus. Imagina um jovem, ele mora na casa dos seus pais, mora com o pai e com a mãe, seus irmãos. Ali, um dia, uma semana, um mês, um ano, e ele morando com os pais, ele não conversa com os seus pais, não há diálogo com os seus pais, não há nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem boa noite, não há nada. Na hora da refeição, do café, do almoço, do jantar, não há nenhuma palavra, nenhum diálogo com o filho, com o pai.
ele está mudo, ele está calado, ele não conversa. Aí você diz, há problema nesta casa, há problema nesse jovem. Pois o pai não chama, ele não chama o pai, não há nenhuma conversa, nenhuma, nem oi, tudo bem, onde você está, o que você está fazendo, não há nada. A mesma coisa se aplica na vida do cristão. Se Deus é o nosso Pai, como que nós conseguimos viver sem falar com Ele? Como nós conseguimos proceder sem um verdadeiro diálogo com Deus? Deus quer que possamos, dia a dia, conversar com Ele. E veja algo interessante da oração, que Deus sabe de tudo o que precisamos, de tudo que vamos pedir, tudo que vamos mencionar, Ele sabe de tudo, mas Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Na vida do verdadeiro cristão, não pode faltar oração. Nós precisamos orar. A Bíblia nos ensina que a oração mais curta foi a oração que causou a maior reforma, que fora a oração de Neemias, que restaurou os muros de Jerusalém. Quando ele ora, quando o rei lhe pergunta, o que é que você quer, o que eu faça por você, o que você quer que eu faça por você? Ele disse, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, oração imediata, oração curta, orei e falei. Ou seja, ele orou rapidamente, quem sabe ele disse, Senhor, é agora, Senhor, ilumina meus lábios, Senhor, ilumina minha mente e meus lábios, me dê a palavra certa. E ele gerou, por meio dele, toda a reforma de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque era um homem de oração. Quando Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém, ele se coloca de joelho em oração. Quando há uma oportunidade para uma grande reforma, ele está ali novamente orando ao Senhor. Pois na vida do verdadeiro cristão, não pode faltar a oração. Muitos não entenderam ainda o que é oração. Muitos não compreenderam ainda o poder da oração. Muitos pensam que orar é usar algo para receber um benefício. Eu quero receber algo, eu preciso de algo, então vou orar, porque eu quero receber tal coisa. Pensa que oração é só petição. Oração, além de ter petição, ela tem ações de graças. Você ora para ter comunhão com Deus, para desfrutar da presença de Deus, e não para ficar pedindo 24 horas coisas para Deus. É ruim quando o filho fica pedindo ao pai toda hora, 24 horas fica pedindo coisas. O filho vê o pai, já pede algo. Vê de novo, já pede de novo. Vê de novo, novamente está pedindo. Você fala, mas está errado. Só me procura para pedir algo? Assim também é com Deus. Nós devemos buscar a Deus em oração para termos comunhão com Deus. E Paulo está dizendo, dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Orações. Eu oro constantemente. Semana passada foi recolhido aos tabernáculos eternos um dos grandes homens de oração, um dos grandes homens que ensinou a humanidade a orar, a oração vitoriosa, a oração da quarta dimensão, a oração de poder, de graça, o Dr. David Swanshu, da maior igreja do mundo, Igreja do Evangelho Pleno na Coreia do Sul. Semana passada ele foi recolhido aos tabernáculos eternos, mas era um homem de oração. Um homem que em oração começou uma igreja com 5 pessoas e chegou a passar de 1 milhão de membros a sua igreja na Coreia do Sul. Uma igreja gigantesca, gigantesca. Tive a honra de lá estar com o presbítero Tarcísio e o pastor Leonardo, conhecendo aquela igreja na Coreia. Mas um homem começou debaixo de uma tenda com 5 pessoas e atingiu mais de 1 milhão de membros. Um homem que orava 12 horas por dia, 15 horas por dia, 18 horas por dia, passava madrugadas adentro orando, que criou na sua igreja um monte de oração, o lugar de oração, onde as pessoas iam, passavam a madrugada inteira orando ao Senhor, madrugada inteira clamando ao Senhor,
lugares fechados, entrava só a pessoa e ficava em comunhão constante com Deus. Um grande homem de oração que hoje desfruta da presença celestial. Oração. Na vida do cristão não pode faltar oração. Alguém diz ser cristão, mas não ora, não fala com Deus, a gente coloca em dúvida se realmente é cristão. Diz ser filho de fulano de tal, mas nunca fala com o pai, a gente coloca em dúvida se realmente é filho, se tem amor pelo pai, se tem um relacionamento puro com o pai. Porque quem tem relacionamento com Deus, ele ora em nome de Jesus. Na vida do cristão também, meu irmão, minha irmã, verdadeiro cristão, além do relacionamento com Deus, além da oração, na vida de um verdadeiro homem de Deus, não pode faltar a fé. A fé, não pode faltar fé. Fé. Neste texto, Paulo fala de fé. Neste texto, Paulo menciona a fé. Verso 5, estou ciente do teu amor e da fé. Da fé. Então veja que Paulo está falando da fé. No verso 6 ele fala, da tua fé se torne eficiente. Eu quero que a sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. Uma fé eficiente, uma fé poderosa. Na nossa vida não pode faltar a fé. A fé é ingrediente da vida do cristão. Sem a fé nós não conseguimos vencer os obstáculos da vida. Sem fé não conseguimos atravessar pelos momentos complicados da vida. Por isso nós precisamos crer. Crer cada vez mais. Crer, descansar, confiar no Senhor em nome de Jesus. Se você sabe o que é fé, pois Hebreus capítulo 11 nos traz um resumo do que é fé e a definição de fé. Quando Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vêem. Tem coisa que eu estou esperando, tem coisa que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu tenho fé. Hebreus 11, 1, aí fala que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abraão, chamado para ser o pai de uma grande nação, partiu para uma terra, para um lugar distante, sem saber para onde iria, mas ele estava tomado de fé. Pela fé, Moisés renunciou ao Egito, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, e vai falando da fé ali, de tantos homens de Deus, Hebreus 11. Porque, pois, na vida do verdadeiro cristão, não pode faltar fé. E quando nós lemos, por exemplo, Judas, antes do Apocalipse tem um livro de Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, ele é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Judas, ele está escrevendo a sua epístola, que é um capítulo só também. Ele diz, irmãos, quando eu empenhava toda a diligência para escrever a vocês sobre a nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a exortá-los a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos têm se introduzido dissimuladamente, negando, aí fala de negar a Cristo, negar a Deus, negar a obra de Deus, negar o reino de Deus, aí segue Judas. Mas veja que Judas, ele queria escrever sobre a comum salvação. Ele fala, me senti obrigado a exortá-los a batalhar diligentemente pela fé. Esta fé que uma vez por todas foi ou fora entregue aos santos. Será que nós temos batalhado pela fé? Como está hoje a tua fé? Como está hoje a sua crença? Você crê, você confia, você descansa no Senhor. Você realmente fala, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou um ser de fé. Eu creio no poder de Deus, eu creio que vou vencer os obstáculos, como diz aquela canção, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas, eu vou rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais,
As montanhas e vales que atravesso me levam para perto de Ti. Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou lutar, eu vou vencer. Eu lembro quando essa canção foi escrita, nós cantávamos ela bastante no sul de Minas. Ela foi composta lá pelo pastor Marcos, lá do Rio de Janeiro. Igreja Comunidade Zona Sul, uma grande igreja, um grande pastor, uma grande liderança, grande ministério louvor, tive a honra de conhecê-los, uma música poderosíssima. Pela fé, nós vamos rompendo barreiras e muralhas, mas nós só lutamos assim se tivermos fé. Deixa eu voltar aqui nessa foto anterior aqui alguém está pulando de um lugar para outro, de uma montanha para outra. Esse pulo, esse salto, ele se dá pela fé. Nós estamos andando tranquilamente, sustentados pela palavra do Senhor, pela fé. Há problemas, há obstáculos, há lutas, mas nós vamos pela fé, nós vamos crendo, nós cremos, nós não nos entregamos, nós cremos, Deus pode todas as coisas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha sobremaneira acesa, eles falaram assim: se Deus quiser nos livrar, Deus livrará. Mas eu não vou me prostrar, eu não vou me ajoelhar diante das imagens. Se Deus quiser me livrar, Ele livra, mas eu não me prostro. O que ele estava dizendo? Eu creio que Deus pode fazer. Se Ele vai fazer, é com Ele, mas eu creio que Ele pode. Se Ele não fizer, eu continuo adorando a Ele de mesma forma, porque eu creio no poder do meu Deus. Há uma canção, cantávamos muito aqui na igreja no passado, que dizia: eu creio no poder da oração, eu creio nos joelhos que se dobram, eu creio nas mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus. Eu creio no poder da oração. Quando você ora, meu irmão, ao teu Deus, ao nosso Deus, quando você ora constantemente, você apresenta uma situação diante do Senhor, uma dificuldade, uma luta diante do Senhor, você confia que agora Deus está te sustentando na palma de suas mãos, que você está andando sobre as ondas da vida, você está trilhando sobre os problemas da vida, você está vencendo as tempestades da vida, você está vencendo tudo, porque você crê em Deus, você crê no lar eterno preparado, você crê na sua salvação, você crê na sua redenção, você crê que há segurança em Cristo Jesus, você crê que há um Deus, o teu Deus, que dirige a tua vida, você crê realmente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você crê que você em Cristo é mais que vencedor, você crê nisso. Meu irmão, minha irmã, como está a sua fé hoje? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu busco a palavra, quanto mais eu me debruço diante da palavra, mais a minha fé aumenta em nome de Jesus. Se eu não me engano, fora D.L. Moody que disse, D.L. Moody, se não me engano, foi ele que disse essa frase: eu sempre orava a Deus pedindo fé, e não recebia o aumento da minha fé. Eu sempre orava a Deus por fé, e a minha fé não aumentava. Mas desde o dia que comecei a ler a Bíblia, pois eu li na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Desde o dia que comecei a ler a palavra, a minha fé vem crescendo a cada dia, em nome de Jesus. As pessoas te veem como homem de fé, as pessoas te veem como mulher de fé. O verdadeiro cristão não pode faltar a fé no verdadeiro cristão. No verdadeiro cristão não pode faltar também a gratidão. Paulo diz: dou graças ao meu Deus nas minhas orações, lembrando de você. Na vida do cristão não pode faltar a gratidão. Paulo diz, eu preguei de manhã, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao escrever aos Efésios, ele diz:
Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações. Em tudo, por tudo, dando graças ao Senhor. Na vida do cristão não pode faltar gratidão. Cristão tomado de gratidão é cristão ausente de murmuração. Cristão tomado de gratidão é cristão ausente de choro excessivo, murmuração, reclamando de tudo e de todos. Cristão cheio de gratidão no seu coração. Na vida do cristão não pode faltar a gratidão. Mas na vida do cristão, meu irmão, minha irmã, há algo muito especial. Eu quero dar um destaque aqui com mais tempo. Na vida do verdadeiro cristão, não pode faltar testemunho. Testemunho. Na vida do verdadeiro cristão, não pode faltar o testemunho. Veja agora comigo em detalhes no texto, o que Paulo diz. Veja aqui comigo o que Paulo diz. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Olha o que Paulo está dizendo. Filemão, eu estou ciente, eu estou consciente, eu tenho plena ciência do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Qual era o testemunho de Filemão para Paulo? Paulo dizia, Filemão, eu estou aqui testemunhando, eu estou aqui dizendo que eu estou ciente, pelo que as pessoas têm falado, pelas coisas que eu tenho ouvido e presenciado, que você tem uma fé para com Deus, para com Jesus, maravilhosa, poderosa, tremenda, eficaz. É o que diz aqui, olha, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Filemão, o seu testemunho tem chegado até nós, e as pessoas têm falado o quanto você ama a Jesus, o quanto você crê em Jesus. E não era Filemão dizendo assim, irmãos, olha pessoal, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou crendo em Jesus. Olha pessoal, eu quero dizer para vocês hoje que eu amo a Jesus. Não, ele não estava falando, ele estava demonstrando. Quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, ele fala da igreja de Tessalônica, da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza em Cristo Jesus. Veja que testemunho, meu irmão, minha irmã, uma fé operosa, um amor abnegado, uma fé firme, uma convicção. E aqui Paulo está dizendo sobre o Filemão, um verdadeiro cristão, você tem uma fé, um amor para com Jesus, que algo extraordinário, e isso tem chegado aos meus ouvidos, e isso tem me feito dobrar os meus joelhos diante do meu Deus, e agradecer a Deus pela sua existência. Porque você é um servo de Deus. Então quando eu vou orar, quando eu dobro os meus joelhos, eu não esqueço de você, porque a sua pessoa me vem à mente, a sua forma de agir me vem à mente, e eu sei o quanto você ama Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas lá de fora reconhecem isso em nós. As pessoas do nosso convívio, as pessoas do nosso relacionamento, veem em nós o quanto amamos a Jesus, o quanto somos devotos a Jesus, o quanto somos apaixonados por Jesus, o quanto cremos em Jesus.
quando elas mencionam para nós um problema, uma problemática, a nossa fala diante do problema, da problemática levantada pela pessoa, é de alguém que crê na intervenção de Jesus, é de alguém que crê na operação maravilhosa de Jesus. Ou nós também ficamos perturbados, agitados, diante dos últimos acontecimentos, abalados. Ou nós falamos, o Senhor está no controle, eu amo ao meu Jesus. E Paulo fala, Filemão, o seu testemunho do amor para com Jesus. Mas Paulo não para aí no testemunho, no relacionamento vertical, mas ele fala também do relacionamento horizontal. E a fé para com todos os santos. Está aqui no verso 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Santos aqui são os santificados em Cristo Jesus. Lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Filemão não só cria e amava Jesus, mas ele também cria e amava a igreja de Jesus, as pessoas. Ele tinha fé nas pessoas. Mas você pode dizer, mas pastor, não estou entendendo, me explica melhor. Como assim ter fé nas pessoas? Filemão tinha fé no que Deus podia fazer nas pessoas e pelas pessoas. Ele não via as pessoas como caídas, arrebentadas e destruídas. Ele via pessoas nos quais a graça de Deus podia intervir, o poder de Deus em ação, e pessoas seriam levantadas pelo poder de Deus. Ele não descria das pessoas, ele cria um poder de Deus que podia agir na vida das pessoas. E ele amava as pessoas. O relacionamento de Filemão não era um relacionamento vertical apenas com Deus, mas horizontal com Deus e com as pessoas. Não é à toa que o Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo grande mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama a Deus, ama a igreja de Deus. Quem crê em Deus, crê no que Deus pode fazer por meio da igreja, por meio das pessoas. E Paulo está dizendo, olha Filemão, eu estou ciente do teu amor, da tua fé, que tens para com Jesus e para com todos os santos. Veja, perceba que este testemunho que Filemão estava dando, era um testemunho maravilhoso, glorioso, poderoso, majestoso. Imagina, meu irmão, minha irmã, ao sairmos do culto nessa noite, sairmos daqui com este propósito. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas, o quanto eu creio em Jesus e o quanto eu amo a Jesus. Eu quero ser conhecido pelas pessoas como alguém que ama as pessoas, que crê nas pessoas, naquilo que Deus pode fazer nelas e por meio delas, bastando tão somente que elas venham a se render, a se entregar e a se prostrar diante do Senhor. Na vida do cristão não pode faltar esse testemunho. Na vida do cristão também não pode faltar, não pode deixar de existir na vida do cristão, não pode faltar, meu irmão, na vida do cristão, atos de bondade. Atos de bondade. Veja o que Paulo fala aqui, estamos com a Bíblia aberta, verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Veja lá, a comunhão da tua fé
se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo Jesus, o Senhor. A comunhão da tua fé se torne eficiente. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Bondade, fruto do Espírito Santo. Na vida do cristão não pode faltar atos de bondade, atos de generosidade. O cristão é generoso, o cristão é bondoso, o cristão é doador, o cristão é multiplicador, o cristão é amável, o cristão é amado, o cristão é alguém que age, é alguém que demonstra sua fé através dos atos de bondade, é alguém que torna a sua fé eficiente por meio da bondade na vida das pessoas. Ele não trata o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ele não trata a maldade com ruindade, mas a maldade com generosidade, com bondade, com gratidão, com louvor, com motivação, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Paulo fala, Filemão, olha, Filemão, quer dizer a você, Filemão, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Meu irmão, minha irmã, você que é um cristão, você que é uma cristã, você precisa estar tomado de atos de bondade. Nós aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Não havia nenhum justo sequer, todos haviam pecado, destituídos estávamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ninguém orava, ninguém buscava a Deus, ninguém clamava ao Senhor. Jesus Cristo veio neste mundo, morreu na cruz do Calvário por aqueles que o crucificaram, que cuspiram nele, que judiaram dele. Jesus que pegava as crianças e as abençoava, idosos os abençoava, pecadores os perdoava e os restaurava. Jesus que era cheio de atos de bondade. Aí vem Mateus capítulo 24, no dia do julgamento, onde o Senhor dizia a umas pessoas, dirá a umas pessoas, Mateus capítulo 24, Senhor, quando foi que nós te visitamos? Quando foi que nós te cuidamos? Quando foi que te alimentamos? Jesus dirá, sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. Pois eu estava preso e vocês me visitaram. Eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Eu estava nu e vocês me vestiram. Faminto e vocês me alimentaram. Quando foi, Senhor, que isso aconteceu? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Cristão tomado de atos de bondade. Ele é por essência um abençoador de vidas em nome de Jesus. Ele não é egoísta, ele é abençoador, ele é repartidor, ele quer repartir, ele quer abençoar, ele estende a mão em nome de Jesus. E Paulo fala, Filemão, que a tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Quando você está abençoando, você está fazendo para Jesus. Quando você está somando na vida de alguém, você está fazendo para Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Na vida do cristão não pode faltar isso. Na vida do cristão também, amados, não pode faltar algo muito importante. Na vida do cristão não pode faltar o cristão é um reanimador de corações. Reanimador de corações. Ele está ali reanimando um coração, levando para cima, vamos subir, vamos continuar, vamos para frente. Eu preciso reanimar o teu coração. Um reanimador de corações, trabalhando para reanimar corações. Veja que coisa linda. O coração está ali meio parado, algo está acontecendo, precisa de um choque.
pessoa precisa ser reanimada. E o cristão é este. Veja que Paulo fala aqui a Filemão, verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, Filemão. Lembro-me de 1 Samuel capítulo 23, quando Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul estava com inveja de Davi, com ciúme de Davi. E Davi foge para não ser morto. E o filho de Saul, chamado Jonatas, 1 Samuel capítulo 23, ele vai até Davi. E ele fortaleceu a fé de Davi em Deus. Davi era jovem, era um menino, muito jovem, muito novo. Ele vence um gigante, mata Golias com uma funda, com um estilingue, com uma pedra, e o gigante é morto. Ele consegue ali decapitar Golias. E agora o rei quer matá-lo. E agora o rei quer tirar a sua vida. Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele foge. Imagina meu irmão, o que passou pela mente de Davi, o que passava na mente de Davi. O que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? Qual foi o meu pecado? Qual foi o meu erro? Qual foi a minha transgressão? O rei quer me matar, eu tenho que fugir. E de repente chega Jonatas, filho de Saul, sucessor do trono. E ele fortalece a vida, a confiança de Davi em Deus. 1 Samuel capítulo 30, Davi tinha ido para uma batalha, ele volta à sua cidade de Siglag, que havia sido invadida, destruída, queimada, a esposa levada cativa, os filhos levados cativo dele, dos seus soldados, dos seus homens. E a Bíblia diz que Davi, ele chora até não poder mais chorar. Depois ele se reanimou no Senhor. E ao reanimar-se no Senhor, ele foi atrás do que havia perdido, ele restaurou tudo, trouxe tudo de volta. Há tempo de chorar, mas há tempo de batalhar para trazer de volta o que se foi, ou seja, através de alguém animado ou reanimado no Senhor. E aqui nós vemos Filemão dizendo que Filemão era um reanimador de corações. Ele estava reanimando o coração. Ele estava dizendo, olha pessoal, olha fulano, beltrano, ciclano, não morre não, não morre não. Você está debilitado, seu coração está fraco, mas eu estou aqui. Eu quero fortalecer o seu coração, eu quero reanimar o seu coração. E alguém disse isso, uma frase com muita propriedade, eu coloco aqui: bom é saber que está no meu coração, e só assim ter certeza que se quiser parar, vai ter sempre alguém lá para tentar reanimar. Repito, bom é saber que está no meu coração, e só assim ter certeza que o coração, se quiser parar, vai ter sempre alguém lá para tentar reanimar. O cristão, a cristã, o homem e mulher de Deus, é alguém que traz no coração vidas preciosas, que tem gente no coração, e quando o coração quer parar, tem alguém para reanimar, tem alguém para motivar de novo, tem alguém para dar o choque e fazê-lo voltar ao batimento, voltar à vida. Paulo fala, Filemão, olha Filemão, quer dizer a você, Filemão, que o coração dos santos, muitas pessoas têm sido reanimado por teu intermédio. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas você tem reanimado nos dias atuais? Quantas pessoas hoje estão cabisbaixas? Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Quantas pessoas hoje estão chorando? Quantas pessoas estão na lama? Quantas pessoas estão na depressão? Quantas pessoas estão caídas? Quantas pessoas hoje estão trancadas nos seus quartos, não querem sair mais de casa? Quantas pessoas perderam a esperança da vida? Quantas pessoas perderam o sonho da vida? Perderam projetos na vida? Deus levanta a igreja para reanimar essas pessoas em nome de Jesus. Quantos estão cansados das lutas, das batalhas do dia a dia, das fraquezas, das decepções, das melancolias da vida, das coisas desagradáveis da vida, lutas e mais lutas, provações e mais provações, pessoas cansadas, pessoas esgotadas, pessoas caídas.
pessoas na lama. O verdadeiro cristão é um reanimador de corações. Você vê seu próximo caído, sem esperança, cabisbaixo, com luz baixa, você chega para reanimá-lo em nome de Jesus, dizendo: Deus é contigo, Deus está com você. A Bíblia diz: nós somos mais que vencedores. Você pode estar passando por momentos de provação, você pode estar passando por uma sequência de coisas negativas, mas a vida é muito mais do que isso. Deus tem bênçãos sem medida para a sua vida. Deus é o Deus que te segura pelo braço e diz: levanta, vamos para frente. E a mão de Deus que te segura é a mão do próximo que te segura. E Deus usa os braços nossos, as nossas mãos, para segurar alguém e levantá-lo e dizer para essa pessoa: vamos para frente, tem vitória para nós. E você vai lembrá-lo que Paulo disse aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos esquecer, vamos avançar, vamos para frente. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos para frente. Irmãos, quando eu olho para Filemão, eu vejo que Filemão era um verdadeiro cristão. Quando ele falava de Deus, sobre Deus, ele dizia: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Quando ele escreve aqui aos Filipenses, uma carta maravilhosa aos Filipenses, uma carta poderosíssima, lá no capítulo 4, verso 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, porque eu o conheço. Não pode faltar na vida do cristão relacionamento particular com Deus. Não pode faltar na vida do cristão oração. Não pode faltar fé. Não pode faltar testemunho. Não pode faltar atos de bondade. Não pode faltar atos de reanimar outras pessoas em nome de Jesus. Eu lembro uma vez alguém me procurou e me disse: pastor, eu estava lá no meu trabalho, e eu estava triste, eu estava cabisbaixa, dizia ela, pensando na vida, nos problemas da vida. E lá no meu trabalho tinha uma pessoa que não é cristã. Eu já tive um propósito no meu coração em ganhar aquela alma para Jesus. Mas eu estava desanimada, ela dizia. E um dia eu cheguei no meu trabalho toda desanimada. E ela dizia: pastor, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Chorei depois, fiquei com vergonha. Que aquela pessoa que não era cristã, ela me procurou e disse assim: por que você não confia em Deus, que Ele vai resolver seus problemas? Ela disse: que tapa eu levei na cara, pastor. Era para eu estar dizendo isso para ela, mas ela que me disse. Irmão, você é um reanimador de pessoas, de corações. Você é alguém que coloca pessoas para cima ou para baixo? Aqui nós temos o quadro de um verdadeiro, autêntico e sincero cristão, em nome de Jesus. Sejamos reconhecidos pelo nosso amor para com Jesus, pela nossa fé em Jesus e pelo nosso amor, nossa fé para com os santos, para com a igreja de Deus, em nome do Senhor. E que Deus, pela sua graça, bondade, misericórdia, nos abençoe hoje, agora e para sempre, em Cristo Jesus. Amém?